Bom, pessoal, nessa última aula, né, a nossa aula 6, nós vamos falar sobre equações irracionais, né? O que é uma equação irracional? É quando nós temos uma incógnita dentro de um radical, né? Vamos analisar aqui os dois exemplos que eu coloquei. Ó, a letra A, tá vendo que você tem aqui raiz de x ao quadrado menos 16 igual a 3. Tá vendo que dentro do meu radical aqui, eu tenho uma raiz quadrada e lá dentro eu tenho um x quadrado. A minha incógnita está dentro do radical. Na letra B, nós temos também, ó, raiz de x menos 5. A minha incógnita x está dentro, então, do radical. Então, nós falamos tanto a letra A como a letra B são equações irracionais. E nessa aula eu vou mostrar como nós vamos resolver essas duas equações. A letra A, né, podemos perceber aqui que a gente tem, né, raiz quadrada, x quadrado menos 16 igual a 3. Lembra lá que quando a gente vamos resolver assim, x quadrado igual a 9. Né? Como que você faz para tirar esse ao quadrado daqui? Né, você pega esse ao quadrado e passa a raiz, né, fica raiz quadrada de 9. Agora, nesse caso aqui das equações irracionais, imagina que é o processo inverso. Né? Você tem, vamos supor que nós estivesse isso aqui, ó. Tá? X igual raiz quadrada de 9. Né? Como que você iria fazer o processo inverso? Você ia passar ao quadrado, não é isso? Ao quadrado, 9. Tá vendo? Que se tinha raiz, porque anteriormente tinha ao quadrado. Então, é o que nós vamos fazer aqui, ó. Tem a raiz aqui, como que eu vou tirar essa raiz? É como se tivesse assim, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 3 ao quadrado. Ou simplesmente, né, nós podemos colocar assim, ó, vamos elevar ao quadrado, né, os dois lados da equação. Eu elevo ao quadrado os dois lados da equação. Né? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, eu elevei ao quadrado os dois lados. Então, aqui você elimina esse ao quadrado com esse ao quadrado e fica 3 ao quadrado do outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 16 igual 3 ao quadrado, 9. Né? Então, aqui nós estamos, né, diante de uma equação do segundo grau incompleta. Né? Por que é uma equação do segundo grau incompleta? Falta qual termo? Falta o b, não é isso? Porque a gente precisa de um x ao quadrado, um x e um número. Aí se você olhar essa equação aqui, a gente só tem um x quadrado e número, né? Não tem um x. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 16 e vou passar ele lá para o outro lado. 9 mais 16. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 9 mais 16, 25, né? Eu posso resolver essa equação de segundo grau aqui facilmente, não preciso nem usar a fórmula de Bhaskara, né? Quando a equação ela é incompleta, já resolve direto. Então, se está ao quadrado, eu vou passar a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Pronto, né? Nós já resolvemos, então, aquela equação irracional. O que nós fizemos? Elevamos ao quadrado os dois lados para retirar essa raiz, né? Seu objetivo é você tirar essa raiz. É como se fosse aqui na letra B. Tá vendo? Você tem uma raiz de x mais 5. Seu objetivo é tirar essa raiz. O que eu vou fazer, então? Vou elevar ao quadrado os dois lados. Eleva ao quadrado os dois lados. O que vai acontecer? Você pode eliminar esse lado e pode eliminar esse lado. Então, agora nós temos aqui x mais 5, né? A gente simplificou, cortou a raiz com ao quadrado, a gente pode fazer isso, certo? Igual, o que sobrou lá do outro lado? X menos 1 ao quadrado. Né? Então, aqui você pode também pensar, né? Se tem raiz desse lado, é só você passar o quadrado para o outro lado, né? Faz o processo inverso. Então, pronto. Retiramos a raiz, era isso que a gente queria, então agora é só
resolver essa continha. Mas antes de resolver, a gente precisa relembrar aqui dos produtos notáveis. Nós estudamos no 8º ano os produtos notáveis, estudamos um pouco no 9º ano, então nós precisamos lembrar quem são os produtos notáveis. É aquele a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado. Tá? Então, tipo ali, x menos 1 ao quadrado, né? Dá vontade de colocar x ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, né? Elevar tanto x como 1 e ficar assim. Mas não, a gente não resolve produto notável assim, né? Quando você tem lá a soma de dois termos ao quadrado, lembra lá do que nós fizemos, né? Acho que eu fiz até uma musiquinha para vocês, para resolver esses produtos notáveis, né? Tem até uma frasezinha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí, quando é menos, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Né? Então, nós temos ali x menos 1 ao quadrado. Quem é o meu primeiro termo? Né? X. Quem é o segundo termo? 1. Então, nós temos ali quadrado do primeiro, olha lá, ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2, né? Esse 2 vai aparecer. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado. E se fosse mais, né? Um exemplo aqui qualquer, se eu pegar lá. 3x mais 2 ao quadrado. Isso também é um produto notável. Por que é um produto notável? Lá, você tem a soma de dois termos ao quadrado. Então, você precisa colocar lá o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A gente pode perceber aqui, ó, que eu coloquei o 3x entre parênteses. Por quê? Porque o ao quadrado vai tanto para o 3 como para o x. Então, aqui vai ficar 9x ao quadrado mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12x mais 4. Né? Aqui, nesse primeiro exemplo, né, a gente fosse continuar, x ao quadrado, ó, 2 vezes 1, 2, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Viu como que dá totalmente diferente se eu pegar x ao quadrado menos 1 ao quadrado? Então, é só a gente ficar atento a esses produtos notáveis, né? Porque ele vai aparecer aqui. Né? Você vai fazer lá x mais 5, aí você tem que resolver x menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x mais 5 igual x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1, né? 2 vezes 1, 2. Mais 1. Agora aqui, letras para um lado, números para o outro. Então, você passa todo mundo para o outro lado. Né? Vamos fazer aqui. X mais 5. Vou pegar esse x quadrado e vou passar ele para lá. Menos x quadrado. Vou pegar esse menos 2x e vou passar ele para lá também. Eu estou passando todo mundo para o outro lado. Mais 2x. Vou pegar esse mais 1 e vou passar ele para lá também. Vai ficar menos 1. Igual, né? Não sobrou nada do outro lado. 0. Agora, eu vou juntar os semelhantes. Quem são os semelhantes? X com 2x. X ao quadrado. Não tem nem mais outro x ao quadrado, então deixo sim. E vou juntar o 5 com outro número, que é o menos 1. Certo? Então, no caso lá, o menos x quadrado, certo? Não tem ninguém para juntar com ele, então ele tem um menos na frente dele. X mais 2x dá 3x. 5 menos 1 dá mais 4, igual a 0.
Agora, tá vendo que ficou um sinal negativo aqui no x²? Para tirar esse negativo do x², para o nosso cálculo ficar mais fácil, eu vou multiplicar essa equação todinha por -1. Ah, professora, mas se eu não quiser multiplicar por -1, dá certo do mesmo jeito. Eu vou multiplicar porque eu quero tirar aquele sinal de negativo lá do início, né? Porque vai ficar menos com menos dá mais. Então fica x² mais, né? Agora não é mais, né? Porque a gente vai fazer mais com menos, vai dar menos 3x². Esse mais com esse menos também vira menos 4 igual a 0. Pronto, então agora nós temos uma equação do segundo grau para resolver. O que você vai fazer aqui? Da mesma forma, né? Como a gente sempre resolve. Procura lá quem é o A, quem é o B, quem é o C. Qual que é o valor do A? É quem acompanha x², certo? Vale 1. Qual é o valor do B? É quem acompanha o x, menos 3. E o C, menos 4. Não esqueça do sinal negativo. Agora, vamos achar o delta. B² menos 4AC. O delta aqui agora vai ser, ó, olha o B, menos 3² menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 4. Tá percebendo que os números negativos eu estou colocando entre parênteses. Então, menos 3² dá 9. Esse menos com esse menos, ó, cuidado para não esquecer, senão fica errado. Dá mais. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, nós temos aqui x menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. X igual a menos da fórmula. Quem é o b? Menos 3, vou colocar em parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, x igual, ó, menos com menos dá mais, então fica 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, né? Qual que é a raiz quadrada de 25? Vou colocar aqui, 5. 2 vezes 1, 2. Agora faz a soma e faz a subtração. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 3 menos 5 dá menos 2, né? Mais 3 menos 5, pega o sinal do maior, menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, a resposta aqui, 4 e menos 1. Então, nós resolvemos a equação letra B, né? Primeiro passo, tiramos a raiz, depois de fazer todos os cálculos, nós encontramos uma raiz, uma equação do segundo grau e encontramos solução, então, 4 e menos 1, certo? Então, pessoal, é isso, né? Fiz alguns vídeos, né? Alguns vídeos breves, resolvendo alguns exercícios.